E depois disso, nunca mais falei com elas, nunca mais tive notícia. O que também tá errado, né? O que também tá errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Dizer que é muito difícil, assim, né? Tipo, a gente falar sobre isso, mas os próximos passos agora, como que tá a situação agora? Isso aconteceu no meio do ano? 14 de junho. Aí, graças a Deus, assim, a gente tem o Ministério Público Federal, que é o defensor da lei daqui do nosso país. E eles entraram no processo, logo assim que elas foram, se manifestaram dentro do processo, entraram com um recurso especial pedindo o retorno imediato delas ao Brasil. Né? E aí isso aconteceu. E aí, enfim, tem muitos prazos, né, esses processos, tem muito prazo, porque aí abre prazo para isso, abre prazo para outra parte contestar, abre prazo para isso. E aí foi negado. Assim, né, o TRF2 aqui do Rio de Janeiro, o desembargador, que foi o próprio que deu a decisão, que eu acho um absurdo, porque quem decide acatar ou não o recurso especial do Ministério Público é o próprio relator que deu a decisão para a ida, sabe? Então, assim, não deveria ser. Eu acho isso um erro, sabe? E aí ele negou, e pra ele tava tudo ok, tava dar. E eu escutei isso, assim, escutei entre aspas, né, porque tem, dentro do processo tem o diálogo deles, né, no dia do julgamento. E um dos desembargadores simplesmente fala assim, em caso de convenção de Haia, tá escrito isso no processo, o Brasil adora descumprir tratados. Caso de convenção de Haia, retorna a criança. Isso, sabe? Acho que pegou meu caso, assim, no meio de todos, botou num bolo, não sei se nem leu o processo, não sei se atentou às coisas, mas a decisão foi esdrúxula, foi abrupta, foi cruel, foi desumana, foi desleal. E simplesmente mandou cumprir do dia para noite, sem aguardar os prazos recursais, assim, tanto que ele manda a juíza de primeira instância cumprir a sentença e ela fala assim, tá, mas vamos aguardar, porque toda decisão que dá aqui no Brasil, você tem um prazo para você recorrer da decisão. Tudo que acontece abre um prazo para outra parte poder se manifestar. Então, assim, você tem uma decisão dessa, estava no processo que eu deveria ter sido intimada pessoalmente pro oficial de justiça na minha casa sobre a decisão e tal, e que eu teria prazo para apresentar contra-razões, né, a decisão. Isso nunca aconteceu. E eles passaram por cima disso. Eles não aguardaram os prazos. Mandou cumprir de qualquer jeito, daquela forma. O que é um erro também. Então, é um dos argumentos que o Ministério Público Federal utiliza, né? Não somente a segurança das crianças, mas também toda essa parte de judicial, né, de erros judiciais, assim. Então, no momento é isso, o Ministério Público Federal entrou, foi negado pelo TRF2, aí entra de novo, é negado novamente, aí depois eu fiquei muito triste, chorei demais, porque eu falei, meu Deus, como não é possível que não estejam vendo todos os erros, mas meus advogados falam, não, Raquel, é normal, a gente que trabalha com isso já está acostumado, mas tem um agravo, né? E eu pensando, será que o Ministério Público Federal vai entrar com agravo, vai entrar, e graças a Deus entrou, né? O Ministério Público Federal é quem defende as crianças nesses processos e quem defende o cumprimento das nossas leis brasileiras, né? Que garantem o cumprimento efetivo da lei, né? Então, quando há algo de errado, eles entram, né? E foi isso, eles entraram com agravo e pediram o retorno imediato delas, que eles chamam o status quo, que é o retorno da criança ao estado onde ela estava para dar o seguimento do processo de terceira instância, um novo julgamento, né, mais justo. Mas com elas aqui? Com elas aqui. Você não teve notícia mais delas, como tá, com quem tá? Não. Aí eu soube que subiu agora ao STJ para esse julgamento. Não tive contato com elas, o que é um erro, né? Porque não deveria, na verdade eu costumo dizer, não é um direito meu de ter acesso a elas, apesar, né, mas é principalmente um direito das crianças de ter acesso à mãe, à família materna, o local onde elas cresceram, os vínculos que elas tinham, sabe? É uma crueldade muito grande você tirar duas crianças como se fossem um objeto e levar, sem saber, minhas filhas saíram daqui sem cartão de vacina. Sabe? Então, assim, se as crianças chegam lá e têm alguma doença, alguma coisa, como é que vão saber? Sabe, tem doença pré-existente, tem alergia a algum medicamento, tem alergia a alguma coisa, a criança pode morrer. Não tem acesso a nada de medicamento delas, de histórico delas, de escola, de absolutamente nada. É uma perda muito grande pedagógica, porque a Júlia já estava na escola fazendo prova, não conhece a língua, para ser mandada para um país. Então, assim, se ela quiser pedir ajuda, pedir socorro para a professora na escola, a professora vai entender o que ela está falando? Tem intérprete na escola? Provavelmente não.
sabe? Então, assim, é um absurdo gigantesco, assim. E eu, como mãe, não tenho nem acesso à minha filha. Nem nada pra falar. E aí eu pedi, ele me bloqueou, né? Mandava mensagens, fazia chamada de vídeo, mandava e-mail, me bloqueou de absolutamente tudo. Eu pedi pra embaixada aí, ele bloqueou também a embaixada, né? Mas existe uma convenção de Viena que fala que a embaixada ela pode, porque até então é uma criança brasileira correndo risco no exterior, porque elas são brasileiras também, devem, merecem e têm o direito de ser protegida também pelo nosso país, sabe? Então, assim, mas ele não bloqueou tudo e eu pedi... Ele tá descumprindo a lei, então? Tá. Ele não poderia estar privando, porque não tem nenhum documento, nada, tem dele, dizendo que ele não pode ter acesso às crianças, mas não tem nenhum lugar dizendo que eu não posso ter acesso às minhas filhas, até porque não tem nada meu contra as minhas filhas, dizendo que eu sou perigosa pra elas, ou que eu cometi alguma coisa, sabe? Ele que tem. Então, como é que ele tá com elas lá, sem supervisão, sem nada, da forma que tá? Sabe? É injusto. E ele tá descumprindo, porque é um direito delas, né? A gente pode, inclusive, dizer que elas estão sendo mantidas em cárcere privado, porque elas estão sendo, o direito delas sendo negados de ter acesso à família materna. Sabe? Porque não tem nada, não existe nada. Elas existe, não né? falam inglês. Não falam inglês, eu não sei agora, né? Depois de 5 meses, são bem espertas, mas talvez já deve estar falando alguma coisa, mas não falavam inglês, chegaram aqui muito pequenininha, né? Elas estudavam numa escolinha bilíngue, mas 4 aninhos é aquela coisa só de blue, yellow, não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe dizer o que tá sentindo. Tô com dor de barriga, quero falar com a minha mãe, tô com sede, não gosto de comer isso, gosto de comer tal coisa. Então, assim, é o que eu digo, inclusive, se as minhas filhas tivessem saído daqui tivessem algum problema, sei lá, asma, uma bronquite, alguma coisa assim, precisasse de bombinha, poderia ter um ataque por conta do desespero dentro do avião, e sem a bombinha, sem o medicamento dela, poderia morrer, inclusive, sabe? Então é uma falta de cuidado terrível que aconteceu com elas. E lá podem dar algum medicamento, alguma coisa que elas podem ser alérgicas, alguma coisa. E aí, quem é que vai se responsabilizar? Se elas estiverem sendo abusadas agora, nesse momento? Sabe? Quem é que vai se responsabilizar? Quem é que tá lá pelas minhas filhas, cuidando delas e protegendo elas? Porque enquanto isso é abordado aqui ou não? Porque, tipo assim, a gente já sabe todo o histórico dele. Ele não vai... Ele é um abusador. Então, ele provavelmente vai tentar abusar. E o que eu espero é que, com todo esse barulho, né, talvez... possa estar inibindo de alguma forma, porque ele sabe que de alguma forma ele está sendo observado. Eu não sei como é que estão as coisas lá, se está sendo acompanhada, realmente não sei, não tenho nenhuma notícia, nenhuma informação das minhas filhas, o que é um absurdo, porque elas são minhas filhas, sabe? E não tenho, né? Então, assim, a gente está aguardando agora a decisão do STJ. Isso que eu ia te perguntar, hoje tem uma previsão disso? Tem uma previsão? Ou não tem? Tem que aguardar? Tem, Agora, exatamente uma previsão certa não tem, mas depois que o recurso chega ao STJ, aí a gente se prepara, faz um despacho lá, né, as advogadas e tudo mais, fazem um despacho, vai ser nomeado um ministro relator, e esse ministro vai avaliar o recurso, né, do Ministério Público, e ele vai dar favorável ou não. Então, assim, é um momento crucial nesse momento que a gente está, de uma decisão que pode favorecer muito e proteger muito as minhas filhas. Então, é o que eu estou buscando nesse momento, essa proteção, que esse ministro lá do STJ tenha um coração bom, que se compadeça com 2 crianças, né? Porque a gente está falando aqui de 2 crianças, uma criança tão pequenininha, que com certeza estão implorando pela mãe, sabe? Eu sei do amor que elas têm por mim, o amor que eu tenho por elas. Às vezes muita gente me pergunta assim, você não tem medo do que ele pode estar falando para ela, fazendo a cabeça delas? Eu falo, não tenho, porque eu sei o que eu vivi com elas, eu sei o amor que a gente tem uma pela outra. Eu sei que qualquer coisa, sabe aquela coisa assim de alguém chegar pra elas e falar assim, brincar, né, amigos meus, falar assim, sua mãe é feia, e elas falam, não é nada, minha mãe é linda, sabe? Me protegiam a todo tempo, então elas não deixavam, não permitiam ninguém falar mal de mim. Então eu tenho certeza que se alguém falar qualquer coisa, querer colocar coisas na cabeça dela, sua mãe te deixou, sua mãe não vai ficar mais com você, elas não vão acreditar, sabe? E eu fico pensando assim, na cabecinha delas, ela olhando pra ele, sabe? Porque pra elas não é o pai delas, sabe? Pra elas, provavelmente assim, esse é o homem que me roubou da minha mãe. Não é o meu pai. Esse homem é o homem que me roubou da minha mãe, sabe? Que me tirou da minha casa, que me tirou da minha escola, que me tirou do meu país, que me tirou da minha segurança. Não é o meu pai. Então, elas pedindo para falar com a mãe, sendo proibidas, porque com certeza elas estão pedindo, né? Mas, enfim, né? A situação é essa agora, na STJ, de dar a decisão.
E aí é só o primeiro passo, né? Porque tem dois lados. Aí depois que sai a decisão aqui no Brasil, a gente precisa que a decisão seja executada. Porque não necessariamente o Brasil dando a decisão de retorno, a Irlanda vai cumprir essa decisão. Porque a Irlanda não é obrigada a cumprir decisões brasileiras. Mas existe questão de diplomacia, né? Uma decisão brasileira por convenção de Haia. A Irlanda também é signatária. Eu entendo que tanto o Brasil como a Irlanda são signatárias da Convenção de Haia, e a Convenção de Haia, esse tratado, ele está sendo julgado aqui no Brasil porque eu vim para o Brasil. Poderia ser na Itália, não tem uma corte internacional de Haia. Ela é julgada pelos juízes, né? É designado um juizado no país que você for, que as crianças se encontram, para julgar a Convenção de Haia, não para julgar a Constituição brasileira. Então, o que foi julgado aqui foi a Convenção de Haia. E se pela Convenção de Haia, porque o processo não transitou em julgado, ele não finalizou, tem ainda recurso, cabe ainda outras coisas. Então, se na Convenção de Haia for decidido pelo retorno delas, e aí a gente envia essa decisão via autoridade central para a Irlanda, para que a Irlanda cumpra a decisão. Porque a gente entende, eu entendo, espero que seja assim, que se a Irlanda não cumprir, é como se ela estivesse descumprindo também a Convenção de Haia, porque vai vir uma decisão pela Convenção de Haia. Entendi. E o que eu espero desse momento, depois de tanto sofrimento do meu país, sabe? Do meu Brasil, que eu acredito, eu sei que é muito difícil a gente, né, ter crença, assim, acreditar na justiça, e principalmente eu, depois de tudo que eu passei. Mas eu quero acreditar que foi um erro, sabe? Que foi um equívoco. Mas eu continuo acreditando na justiça, eu continuo acreditando que o bem vai vencer, de que vai dar tudo certo e que vai ter uma decisão favorável, que as coisas vão acontecer da forma correta. E eu estou buscando as coisas pela justiça. Quem quiser ajudar você de alguma forma, o que você pode falar para essas pessoas? Lá eu criei uma rede social, graças a Deus teve eu fui muito abraçada pelas pessoas. Inclusive agradeço muito, 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 muito todo o carinho, assim, foi fundamental pra minha força, sabe? Eu acordava assim de madrugada, chorando, desesperada, assim, com uma dor no peito absurda. E aí eu ia abrir o Instagram, né, de madrugada ali, chorando, abri o Instagram e tinha, assim, uma infinidade de mensagens. Eu não conseguia responder todas. E era tanta mensagem de carinho, tanta mensagem de força, e aquilo foi me dando muita força, sabe? E aí, muitos compartilhamentos, eu tô aqui também, graças a isso também, seu canal tem uma visibilidade muito grande, e a gente entende que é uma questão humanitária, sabe? É uma questão de clamor público. É compartilhar mesmo, então, no caso, tipo... É compartilhar para que cheguem as pessoas, para que para que tenha visibilidade, para que as pessoas entendam o que aconteceu, para que a gente pressione a justiça a fazer a coisa correta. E também, por outro lado, quem puder, quem quiser ajudar, quem de alguma forma sentir tocado assim no coração, tem uma vaquinha lá disponível também, porque a gente precisa de advogado na Irlanda também. E é um processo muito complicado, assim, eu não tenho segurança, não sinto segurança nenhuma na parte pública, né, dos advogados dele lá, que eles indicam, né, que que seria tipo a defensoria pública deles. Eles não estão nem aí para defender brasileiro, na verdade, entende? E eu preciso de um advogado particular. Foi me indicado um advogado muito bom pela embaixada, que cobrou de 30 a 50 mil euros para fazer esse processo. O que é um dinheiro muito grande, né? Porque, assim, de 30 a 50 mil, tudo bem. Na Irlanda já é um bom dinheiro. Mas aqui no Brasil é 6 vezes mais, sabe? Então vai dar quase uns 300 mil reais, né? 270 mil, eu acho, mais ou menos. É muito dinheiro, sabe? Então, assim, eu tô fazendo o máximo que eu posso. Minha família me ajuda bastante também. Mas é um dinheiro muito grande, assim, para ser levantado, né? Porque... E eu tentei pesquisar, falei, será que é um valor muito alto? Mas um processo de divórcio e guarda na Irlanda custa entre 15 a 20 mil, sabe? Então, o meu processo, eu entendo que é um processo muito robusto, é um processo grande, que já tem decisão brasileira, decisão da Irlanda, é um processo internacional. O advogado que for pegar, ele precisa conhecer sobre direito de família, direito internacional, Convenção de Haia. E é um processo muito longo já, sabe? Que já tem decisões brasileiras, decisões irlandesas, juízes, não sei o quê. Então, são muitas coisas. Então,
esse valor é tal, pensando assim, talvez seja até um valor razoável, mas pra gente, assim, a nossa moeda não ajuda muito nesse momento. Então, por isso eu abri a vaquinha também para ajudar. Então, quem sentir no coração de alguma forma, eu costumo dizer assim, eu tenho quase 250 mil seguidores. Se cada um der R$1, sabe, já são 250 mil reais. Já pagou assim, o processo. já pagou, sabe? Então, é muito pouco. Às vezes tem gente que não doa, fala assim, mas eu não posso doar muito e tal. Mas se puder, às vezes tem gente que aparece lá, assim, que chega pra mim em Pix, assim, de 50 centavos. E eu fico tão feliz, aquilo me emociona. Tem hora que eu começo a chorar, sabe? Porque se a pessoa doou 50 centavos, era aquilo que ela tinha pra doar. Mas ela doou, sabe? né? Mas ela doou. E então, assim, é um gesto de muito carinho, assim, de muito amor que eu tenho recebido. E é isso, é uma forma também de ajudar, se possível. VacaCast.